Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças pela vida, te damos graças por este dia, por estes momentos que vamos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo trabalhe em cada mente, em cada coração daqueles que estão acompanhando. São centenas de pessoas espalhadas por várias partes do mundo. Que Teu Espírito Santo dê o entendimento e que cada uma pessoa tome a decisão ao Teu lado, Pai. Estejam dispostos a fazer a Tua vontade. Abençoe todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias. Abençoe Lídia Pereira da Silva, Silmara Alves, Selma Vale, Samuel Martins, Castilda Santos, Leda Senhorinha, Otávia, Maria Angélica, Edna Maria, Regina, Maria Eva Oliveira, Nadeja Duran Ludovico, Erlinda Guerin, Luzanilde, Afrânio Arruda, Tânia Consuelo, Terezinha Pérez, Cleonice, Ieda Halp, Fátima, Maria das Neves, Dilza Flora e todos os nomes que eles citam nos seus pedidos, Pai, que recebam as bênçãos, que sejam vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo que estamos fazendo no capítulo 7 de Josué, mas antes eu quero lembrar a vocês que sábado nós temos o nosso quadro de perguntas e respostas e agradecemos a todos vocês que têm acompanhado, vocês que têm clicado o dedinho de joinha aos sábados e também a todos vocês que escrevem pedindo alguma explicação para entenderem alguma passagem bíblica e nós, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vamos trazendo as respostas que vocês nos perguntam. Nós ontem falamos a respeito da porta de esperança. Começamos o capítulo 8 de Josué, onde, depois que o povo de Israel foi derrotado pelos habitantes de Ai, Deus agora, depois que eles eliminaram o pecado que estava no meio do povo de Israel, que era o pecado de Acã, que havia pego aqueles objetos que ele não deveria ter pego, porque era a ordem de Deus para que ninguém pegasse nada. Mas a cobiça falou mais alto na mente, no coração de Acã, e ele então roubou, escondeu prata, ouro, a capa babilônica, e ele teve a oportunidade de se arrepender antes que começasse todo aquele processo de lançar sorte sobre as tribos, sobre as famílias, sobre os clãs e também sobre a pessoa, mas ele não se arrependeu. Ele ficou com aquele pecado escondido dentro do coração e quando chegou nele, aí ele disse, sim, eu peguei. Ele não confessou, ele admitiu que havia pego aqueles objetos que estavam lá, debaixo da tenda dele, num buraco que ele fez, escondido lá. Toda a família, os animais foram apedrejados e mortos e queimados depois. Irmãos, o pecado é ofensivo a Deus. Nós temos insistido com cada um de vocês para que, se há algum pecado que está escondido na sua mente ou no seu coração e você gosta de fazer esse pecado, é hora de confessar. O pecado ele é ofensivo. Aqueles que não confessarem o pecado e abandonarem não serão salvos, mesmo sendo membros da igreja, mesmo participando, mesmo sendo ativos na igreja, mas tem aquele pecado que não foi confessado. Então, irmãos, é hora de nós aproveitarmos a oportunidade que Deus está nos dando e confessarmos esse pecado que porventura está dentro de nós, que é o inimigo interno que nós temos, que nós estamos falando aqui essa semana. E quando o povo de Israel, então, eliminou o pecado, eliminando Acã, sua família, os animais, então Deus disse para Josué, agora vocês vão e vocês vão vencer. Lutem novamente contra os habitantes de Ai. Vocês armam uma emboscada, uma parte do exército fica atrás da cidade e a parte do exército vai pela frente. E quando eles saírem para atacar, os que estiverem na frente fujam. E eles vão pensar, eles estão fugindo de nós novamente. Aí os que estão escondidos, eles irão entrar e destruir a cidade. E assim aconteceu. Irmãos, nós não podemos e não devemos fazer nada sem a permissão de Deus. Porque se nós fazemos, vai dar errado. Aí muitas pessoas perguntam, mas como eu sei que Deus está permitindo? Como eu sei que Deus está aprovando?
Consulte a Deus, fale com Ele. Nós temos na Bíblia orientações de como é que nós deveremos fazer, clamar ao nosso Deus, falar com Deus. Olha, Deus, eu estou com este problema, ou eu estou com este projeto, e eu coloco em tuas mãos. E Deus vai abrir as portas, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer você um vencedor. Deus não nos deixa na mão, mas para isso nós precisamos crer no poder dele, assim como Josué creu, assim como Moisés também creu durante 40 anos à frente do povo no deserto, e agora Josué, tomando posse da terra de Canaã, derrotando os inimigos, os cananeus. E é interessante, irmãos, que nós já falamos aqui esta semana, mas eu vou repetir o que diz aqui em Josué capítulo 7, nos versos 6 a 9. Josué falando com Deus. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Aqui esse clamor de Josué lembra quando o povo de Israel ainda estava lá no deserto e eles se queixaram com Deus, se queixaram com Moisés. Está em Êxodo 16, verso 3, o povo de Israel disse o seguinte: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Êxodo 16, 3. Essa foi a queixa do povo a Moisés, queixando de Deus que haviam sido tirados lá do Egito para morrer de fome lá no deserto. Mas eles não passavam fome porque caía maná todos os dias. E agora aqui em Josué capítulo 7, versos 6 a 9, Josué está dizendo: antes tivéssemos ficado do outro lado do rio, não tivéssemos entrado para cá para tomar posse da terra. Porque como nós temos visto no estudo que estamos fazendo, fizemos o estudo do livro de Êxodo, agora Josué, quando as nações lutavam umas contra as outras, a nação que vencia, elas atribuíam aquela vitória ao Deus que eles criam, aos deuses que não existem, né? Deuses pagãos. E agora, Deus, que era o governador do povo de Israel, é o que dirigia o povo de Israel. Deus, quando ele autorizava, que ele permitia o povo ir enfrentar o inimigo, ele lutava e o povo vencia. Era Deus que vencia. Então, a vitória sempre era atribuída a Deus e nunca ao povo. E por isso que Josué, aqui, ele pede, ele clama a Deus e fala assim: e o que será então agora da honra do teu grande nome? O que as nações vão falar? Que Deus fraco que é esse Deus de vocês, perder para essa cidadezinha de Ai. A preocupação de Josué aqui era com o nome de Deus. E nós, irmãos, temos nos preocupado com o nome de Deus naquilo que nós fazemos, nas nossas atitudes, nos nossos negócios. Nós temos pensado que o nome de Deus é que está em jogo. As pessoas vão dizer assim: olha, tá vendo? Aquele lá é um cristão, ele fala que é crente. Olha lá o que ele está fazendo. Então, irmãos, é isso, nós temos que pensar. No nome de Deus é que vai ser zombado pelas pessoas, vai ser ridicularizado, como foi aqui no caso dos habitantes de Ai, vencendo o povo de Israel. Mas por que eles perderam? Primeiro, porque tinham pecado escondido no meio do arraial, e segundo, porque Deus não havia autorizado eles irem para enfrentar os habitantes de Ai. É tanto que eles falaram assim: uma cidade pequena, vamos levar 2 ou 3 mil soldados.
Mas agora, quando Deus autorizou eles irem lutar contra os habitantes de Ai, veja que eles levaram não somente 2 ou 3 mil, mas levaram todos os homens de guerra. E eles então venceram a batalha, porque era o Senhor que estava lutando por eles. Irmãos, a nossa luta é uma luta constante. O inimigo, ele não nos dá trégua. Nós não podemos subestimar o inimigo. Ele é astuto e ele sabe como nos enredar para que nós caiamos em pecado. Então nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, o que ela nos diz a respeito deste inimigo que quer a nossa destruição. Ele quer que nós desistamos dessa caminhada espiritual. Ele quer que nós deixemos tudo e vivamos a nossa própria vida. Esse é o desejo dele. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus cada dia, Deus, ele vai nos fazer vitoriosos sobre essas provações e tentações que o inimigo nos traz. O povo de Israel, eles venciam porque era Deus que lutava por eles. E nós também seremos vencedores se nós colocarmos a nossa vida diariamente nas mãos de Deus, para que Ele lute por nós e nos dê a vitória. Porque o próprio Senhor Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. É o Senhor Jesus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas para isso nós precisamos estar com Ele também. Não é nós deixarmos por conta, né? Não, Deus está cuidando de mim e Ele vai me dar a vitória. Não, nós temos que lutar em oração. Nós temos que clamar, nós temos que pedir e nós temos que fazer a vontade dEle em nossa vida para que nós possamos testemunhar também do poder de Deus para vencermos as provações que nos sobrevêm. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana e que Deus esteja presente na vida de cada um de nós, nos ajudando, nos dando vitórias e que possamos testemunhar deste amor que Deus tem por cada um de nós. Que Deus nos abençoe.